Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que o Senhor possa falar aos nossos corações neste momento tão precioso e que Ele nos permite estarmos juntos para, como igreja, compartilharmos da Sua palavra. Antes de lermos, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus bondoso, misericordioso, Tua palavra diz que a Tua misericórdia, ela dura para sempre, estende-se de geração a geração. Neste momento peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Pai, porque o Senhor sabe e conhece a minha necessidade. E eu sinto que eu preciso mais de Ti, Pai. Por isso peço que o Senhor me ajude. Ajude a minha família. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Ajudar a igreja nesse caminhar. Tempos difíceis, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos a Ti, Pai. Que nós possamos ter o desejo de nos entregar a Ti, Pai, e permitir que o Senhor nos conduza. Por isso, nessa noite, Pai, o Senhor sonda cada coração e o Senhor conhece a necessidade de cada um. Fala conosco, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Salmo 84, irmãos. Eu mesmo talvez tenha já compartilhado com os irmãos a respeito deste salmo. E por muitas vezes eu já ouvi a respeito deste salmo. Mas a verdade é que a palavra de Deus, ela se renova dia a dia. E o Senhor tem uma revelação para cada um dos seus. E a cada instante que nós lemos a palavra de Deus, o Senhor nos revela a sua santidade. E nesse salmo aqui, é um salmo de peregrinação. E nós sabemos que aqui, neste mundo, nós somos peregrinos em terra estranha. E a palavra de Deus diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, felizes os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega
aos que andam retamente, ó Senhor dos exércitos. Feliz o homem que em ti confia. Graças a Deus por esta palavra tão maravilhosa. Graças a Deus por nós estarmos aqui. Nós sabemos que no livro de Êxodo, o Senhor trata com Moisés e fala com Moisés face a face. Nós sabemos disso. E o Senhor dá a Moisés, então, toda a instrução para que se confeccionasse o tabernáculo, assim como a arca. E nós sabemos que a arca, quando Moisés ele terminou toda a obra de construção do tabernáculo, toda coisa, cada uma no seu lugar, conforme as instruções divinas, a palavra fala que a glória do Senhor encheu todo o tabernáculo. E nós sabemos que a arca, ela representava ali, para o povo de Israel, povo escolhido do Senhor, menina dos olhos de Deus, a arca representava a presença de Deus ali. Era o próprio Deus ali, presente ali. Mas nós vemos na história de Israel que houve momentos em que a arca foi deixada de lado, foi esquecida. E quando nós chegamos lá no livro de Samuel, quando o sacerdote é Eli não anda conforme a vontade de Deus. Ele não segue as instruções divinas e permite que seus filhos façam e desfaçam, ele não corrige os seus filhos e Deus não se agrada disso. E Deus não se agrada disso. E nós vemos que, nessa mesma época, Israel entra em batalha contra os filisteus. Israel vai para a batalha e não leva a arca. É derrotado. E a palavra fala que 4.000 homens foram mortos naquele dia. Israel foge dos filisteus. E os anciãos se reúnem para saber o que houve, porque o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Então eles resolvem agora trazer a arca de Siló para o meio deles, para o meio da batalha. E quando a arca chega, eles fazem festas, porque a arca está ali. E eles vão, os filisteus, a princípio eles tremem diante da festa dos israelitas por saberem que eles haviam trazido a arca ali, e eles sabiam que a arca era o poder do Deus de Israel. Era o próprio Deus ali de Israel. Israel vai à batalha novamente, e novamente é derrotado. 30.000 homens morrem nessa batalha. Sabe por quê, irmãos? Porque existem prioridades a ser seguidas. E Deus não estava sendo prioridade naquele momento. A verdade é que Deus nos chama para um propósito, e esse propósito é do Senhor nos usar em suas mãos. É de sermos usados por Ele. Somos vasos de Deus. E o Senhor quer que nós sejamos vasos de honra. E o Senhor é que trabalha conosco, e não nós que trabalhamos com Deus. Não é nós que usamos Deus de acordo com as nossas necessidades. E por isso é que nós devemos nos avaliar o que nos motiva a estar aqui essa noite. É a necessidade de algo pessoal meu que me traz aqui para numa reunião de adoração ao Deus vivo, eu conseguir algo em troca da minha presença aqui? Não, irmãos. O que deve nos motivar é a alegria de estarmos juntos na presença de Deus. E nós sabemos que a presença de Deus agora, ela é real em nossa vida através do Espírito Santo, enviado por Ele, após o momento da ascensão do seu Filho, crucificado e ressuscitado.
Mas quando nós reunimos, nós temos a oportunidade de compartilharmos juntos, como igreja, essa presença de Deus em nós e em cada um dos irmãos. Estar aqui hoje é um privilégio dos filhos, dado pelo Pai Celestial. Compartilhar da mesa do sacrifício do seu Filho por nós. E isso é deveras grande. É um privilégio imensurável para imerecedores que somos. Porque estar aqui hoje, irmãos, não é estar pelo motivo de nós querermos algo em troca de Deus, não, mas pelo único motivo de adorar o Deus vivo e poderoso. E os filisteus sabiam que o Deus de Israel era Deus de poder, por isso eles tremeram. Mas a conduta de Israel não estava correta diante de Deus naquele momento. Eles queriam lograr vitória sobre os filisteus usando a arca como opção. E não se usa Deus como opção. Deus é a nossa opção. A nossa única opção de vida, de vitória, no mundo corrompido e falido que nós estamos vivenciando aí. E a nossa alegria está naquele que nos sustenta dia a dia, para que nós possamos vencer essa batalha aqui. Mas não é usar Deus, mas é deixar Deus nos usar. É maravilhoso quando eu ligo para minha esposa e ela está lá em Piracicaba, lá onde no lugarzinho da nossa filha agora, a morada dela ali durante a semana, por causa dos estudos. E é bonito e me traz alegria quando minha esposa fala, olha, os colegas dela já me disseram, ela é diferente. Porque convites foram feitos, mas não foram aceitos. A Ellen é diferente. E isso, como pai, me traz alegria. E quando nós somos obedientes à palavra de Deus, nós alegramos ao nosso Deus. Mas Israel foi derrotado. E a arca foi tomada do meio deles. Os filisteus levam a arca. E introduzem então a arca na casa de Dagom, o deus dos filisteus. E nós vemos lá o que aconteceu. Na madrugada seguinte, eles vão lá, os sacerdotes de Dagom vão ver o que está acontecendo lá, e Dagom está prostrado diante da arca. O Deus dos filisteus está prostrado diante da arca. Eles então restabelecem Dagom ao seu altar. E na madrugada seguinte eles voltam novamente. E Dagom está sem a cabeça e sem os braços, somente o tronco está prostrado. Isso nos mostra que diante do Deus vivo e poderoso que nós servimos, toda potestade tem que se prostrar. Que Deus é esse que nos permite hoje? E eu lembro hoje que no mês passado nós estávamos aqui novamente, reunidos diante da mesa do Senhor e nos preparando para o acampamento que viria na semana seguinte. Mas eu creio, irmãos, que vai chegar a hora que nós vamos nos alegrar de estarmos todos juntos num acampamento, não preocupado com a comida física, mas com o alimento espiritual que nós vamos encontrar lá. Por isso, irmãos, há princípios a ser seguidos. E os filisteus não ficaram com a arca lá. Eles mandam a arca de cidade em cidade, e ela passa por Gate, passa por Ecrom e vai. E cada lugar que a arca passa, Deus estabelece juízo sobre o povo. Porque o lugar da arca não era ali. A arca estava ali porque o povo de Deus desprezou a presença do Senhor. E eles armam tudo aquilo ali e falam, vamos enviar a arca para Bet-Semes. Vamos fazer um carro, colocar a arca, vamos pegar 2 vacas e vamos enviar.
E será por sinal que se essas vacas seguirem para Bet-Semes, então nós perceberemos e saberemos que foi o Deus de Israel que nos fez tudo isso. Porque eles começaram a sofrer com mortes, tumores, pestes de ratos. E eles enviaram junto com a arca ofertas referentes a tudo aquilo que eles estavam sofrendo. Eram réplicas de ouro, de tumores e de ratos. E eles falaram, se a arca seguir este caminho, então nós saberemos que foi o Deus de Israel que nos causou tudo isso, senão foi o acaso que nos trouxe isso. E a palavra de Deus diz que a arca se guiou sozinha para Bet-Semes. Foi a arca que guiou aqueles animais para Bet-Semes. E a palavra fala que aquelas duas vacas não desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque a glória é de Deus. E aí eles ficaram sabendo que realmente Israel tinha um Deus vivo e que foi o Deus de Israel que tinha logrado juízo sobre eles. E a arca então vai para Bet-Semes e Deus logra juízo sobre eles, porque eles abriram a arca para ver o que tinha dentro. E eles enviam a arca adiante. E ela vai parar na casa de Abinadab. E por 20 anos fica ali. E quando nós chegamos lá, em 2 Samuel, mostra que Davi então resolve buscar a arca e trazer para Jerusalém. Depois de todo esse tempo. E Davi vai buscar, mas ele não segue o padrão divino para conduzir a arca de volta. Ele usa o padrão dos filisteus. E a palavra de Deus mostra então que ali Uzá e Aiô, filhos ali de Abinadab, eles estavam conduzindo. Davi manda confeccionar um carro novo, coloca os bois para transportar aquilo, para puxar aquele carro. E Uzá e Aiô, eles vão à frente conduzindo. É o sistema do mundo, querendo conduzir aquilo que é divino. Não combina. É jugo desigual. Não dá certo. Talvez Davi não sabia, ou poderia saber, e falhou nesse ato. Mas a palavra diz que no momento em que os bois tropeçam, Uzá tenta segurar a arca. E muito nós aprendemos com isso, porque o significado de Uzá é força. Uzá tenta usar a sua própria força para ajudar a Deus. E a verdade é que nós não precisamos ajudar a Deus em nada. Nós temos que deixar Deus nos ajudar. Uzá, ele morre ali mesmo. Davi se entristece. E Davi, então, sente-se imerecedor de levar a arca de volta. E Davi ordena então que a arca fique na casa de Obed-Edom. Obed-Edom, um filisteu. E por 3 meses a arca fica na casa dele. É a presença de Deus na casa de um filisteu. Mas a palavra de Deus mostra que em tudo Obed-Edom foi abençoado por causa da presença de Deus ali. E a notícia chega até Davi, olha, Obed-Edom está sendo abençoado, a vida dele está sendo abençoada por causa da arca. Mas o significado de Obed-Edom é servo. Obed, servo. Edom, sangue. Servo do sangue. E aí nós vemos a misericórdia de Deus para conosco. Porque nós não fazíamos parte do povo de Israel. Mas pela misericórdia de Deus, nós fomos enxertados na oliveira. Obed-Edom era um filisteu, mas por causa da presença de Deus na casa dele, ele foi abençoado. E agora Davi volta lá para buscar a arca, e agora Davi segue os parâmetros divinos para que a arca pudesse chegar no lugar onde era o lugar dela.
Por que eu falo isso, irmãos? Porque a presença de Deus, ela é tão maravilhosa na nossa vida, que nós devemos valorizar a cada instante, a cada minuto, compartilhar com os irmãos, ser luz, porque foi para isso que nós fomos chamados, falar do amor de Deus àqueles que estão desesperados, aqueles que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso, que quer ser o centro da nossa vida, assim como era para ser a arca, e foi por isso que foi criada, para ser o centro. E no momento em que o tabernáculo fica pronto e a arca estabelecida no seu lugar, a Shekinah de Deus toma conta. E é isso que Deus quer. Hoje, como templo de Deus, o Senhor quer ser o centro da minha vida. Mas para que Ele possa ser o centro da minha vida, eu tenho que seguir padrões, parâmetros divinos. Não padrões mundanos, mas sim padrão divino, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as orientações divinas. Aí sim, o Senhor passa a ser o centro da minha vida. Mas para isso é que nós aprendemos no acampamento. E nós vemos a pregação de João Batista e o início do ministério de Jesus Cristo, arrependimento. É preciso arrependimento, dia a dia. E esse arrependimento só existe quando há negação de mim mesmo. É negar-se a si mesmo e dia a dia tomar a minha cruz e seguir a Cristo. E a presença de Deus, irmãos, é maravilhosa. Por quê? Porque hoje nós temos livre acesso. Aquele acesso ao Santo dos Santos, ao Santíssimo Lugar, era somente o sumo sacerdote, 1 ou 2 vezes por ano. E ele tinha que estar em dia com Deus, senão ali ele era fulminado, porque é lugar santo. Mas acontece que o Senhor enviou o seu Filho. E a palavra de Deus fala em Hebreus, olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. É um novo e vivo caminho. Agora nós temos liberdade, nós temos livre acesso. Mas naquela época não. A presença de Deus, ela era exclusiva dentro do tabernáculo, ela era exclusiva dentro do templo. E nós vemos aqui a alegria, a felicidade expressada de um peregrino que está longe de Sião, está longe de Jerusalém, a ansiedade dele por chegar até o tabernáculo do Senhor e poder estar na presença de Deus. É uma ansiedade incontrolável. Mas daí os irmãos me perguntam, mas Jesus fala para os discípulos não andar ansiosos, ele estava falando de coisa secular. E coisas básicas e mínimas que os discípulos estavam preocupados naquele instante, comida e veste. Não andeis ansiosos por coisa alguma referente a esse mundo. Mas o estar na presença de Deus, o louvar a Deus juntos como igreja, nós devemos ansiar por isso. Porque esse peregrino longe de Israel, ele ansiava por estar na presença de Deus. Ele ansiava, ele não via a hora de chegar até Jerusalém e estar nos átrios do Senhor. E aí ele fala assim, olha, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, que maravilhoso é, Senhor, ó Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, quão amável é estar no teu tabernáculo, Senhor, poder estar na tua presença. Ele não mede esforços, ele está caminhando, ele está indo em direção a Jerusalém, em direção à presença de Deus. E é isso que o Senhor quer de nós nessa caminhada. O foco é Cristo, estamos caminhando a Ele. E como aqueles animais, o Senhor espera de nós que nós não desviemos nem para a direita, nem para a esquerda.
É isso que o Senhor espera de nós, servi-lo com alegria. Quando nosso irmão fala que o Senhor não busca simplesmente adoração, mas busca adoradores em espírito e em verdade. O Senhor espera de nós sinceridade para com Ele, reverência para com Ele, seguir o padrão divino de um adorador, para que Ele então possa ser o centro da nossa vida. É difícil? Não é. Sabe por que não é, irmãos? Porque o Senhor trabalha na vida daquele que nele confia. Quer mais dificuldade do que Pedro? Homem duro. Agia por impulso próprio. Não media as consequências quando agia. Mas Jesus foi trabalhando com ele. Jesus foi trabalhando com ele. E no momento em que ele achava que ele era o melhor de todos, Jesus fala para ele: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então lava tudo, Senhor. Jesus estava trabalhando com ele. Trabalhando com ele. E no momento em que ele fala: Senhor, eu estou disposto a morrer por ti, o diabo já pediu para te peneirar, Pedro. Mas eu já roguei por ti. Mas quando você se arrepender, ajuda os seus irmãos naquilo que você adquiriu como experiência. Facilita o caminhar do seu irmão. O Senhor nos chama como filhos para sermos facilitadores um dos outros nessa caminhada. E quando nós percebemos que um irmão nosso está em dificuldade e nós somos omissos quanto a isso, o Senhor cobra de nós, irmãos. Nós vamos responder por isso, porque nós somos chamados para ajudar uns aos outros. É o corpo de Cristo caminhando neste mundo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. É um desejo imenso que a minha alma chega a desfalecer por estar na tua presença. E nós vemos lá no Apocalipse, quando João fala que ele ouviu aquela voz e ele virou para ver quem era, ele cai como morto. Ele cai desfalecido na presença do Senhor. É uma alegria que toma conta do servo estar na presença do seu Senhor. E eu fico imaginando a alegria de Bartimeu, cego. Mas ele ouviu falar de Jesus. E Jesus fala para Tomé: olha, você creu porque você viu, mas felizes aqueles que não viram e creram. E eu percebo Bartimeu como um homem bem-aventurado e feliz, porque ele não enxergava, mas ele creu naquilo que ele ouviu a respeito de Cristo. E quando ele ouve o barulho da multidão e pergunta quem está passando, é Jesus que está vindo. Ele começa a clamar por misericórdia ao filho de Davi. Tem compaixão de mim, Senhor. E eu começo a imaginar a alegria de Bartimeu. Quando o Senhor dá a ele a visão, a primeira coisa que ele enxerga é o rosto do Mestre. Que coisa maravilhosa, irmãos. Você poder estar na presença do Deus vivo. É impagável. Não tem valor. Não tem nada que pague estar na presença do Senhor. E quando nós percebemos a falta do Senhor, é quando compromissos sociais nos impedem de estarmos juntos reunidos. Nós tivemos compromisso na semana passada. Mas eu percebia o lugar que nós estávamos. A alegria mundana, ela é terrível. Porque a alegria mundana, ela é regada à comida e à bebida. E quando acaba a comida e a bebida, há uma dispersação. Acaba. É passageira. Mas estar nesses lugares me traz tristeza.
Porque estando ali, eu olhava e percebia no horário e falava: os irmãos estão reunidos. A palavra de Deus está sendo lida. Mas eu creio que a pouco o Senhor nos vai libertando desses compromissos. É bom? É. Você conversar com os seus amigos, mas melhor é estar com a família. E eu falo da igreja, porque essa é a família verdadeira do Filho de Deus. E a alegria desse peregrino de poder ir para Jerusalém, de poder estar na presença do Senhor. E ele fala: olha, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, é um desejo ardente por Deus. Mas nesse caminhar, irmãos, há dificuldades. E ele continua falando: olha, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. O que é um pardal? Um pardal é uma ave insignificante que você encontra em qualquer parte do mundo. Mas o Senhor cuida de toda a sua criação. E ele fala: o pardal encontrou casa, encontrou proteção do Senhor, o Senhor cuida da sua criação. A andorinha, uma ave migratória que não tem morada certa, ela encontrou ninho, onde ela possa acolher os seus filhotes. E aí ele diz: eu encontrei, Senhor, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, a minha morada é a tua casa. E ele fala: bem-aventurados, felizes os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente, felizes os que estão constantemente na tua casa, na tua presença, sentindo a tua presença. Ó Senhor, eles são felizes. Mas eu estou feliz. A expressão dele ali era de felicidade, pelo menos um dia no ano, de poder estar na casa do Senhor. O pardal encontrou casa e andorinha para si. E andorinha ninho para si. Jesus fala para os seus discípulos: olha os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. É o cuidado de Deus com a criação. E é esse cuidado que o Senhor quer ter conosco. Mas nós temos que confiar. O Senhor espera de nós reverência, confiança. Porque as nossas necessidades Ele já conhece todas, antes mesmo de nós pedirmos alguma coisa. E sabendo disso, há necessidade de pedir? Não, irmãos. Há necessidade de agradecer. Sabe por quê? Porque todos os nossos dias já estão escritos e determinados. Então o Senhor conhece todas as necessidades. E o dia de amanhã pertence a Ele. E o que eu vou precisar para suprir a minha necessidade aqui, o Senhor já conhece e Ele já me tem dado. Eu confio assim, porque a palavra diz assim. Mas aquele peregrino, ele continua: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. É um coração não duvidoso, confiante em Deus. É um coração que não duvida. É um coração de um adorador verdadeiro, em que sua vida não depende de si próprio, mas está nas mãos de Deus. É o Senhor que conduz, é o Senhor que cuida. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Quando ele fala desse vale árido, é o vale de Baca. O vale de Baca não era uma opção, era o caminho a ser atravessado. Vale de Baca é um vale árido. Para poder sobreviver essa passagem, só mesmo um coração, uma pessoa ansiosa para estar em Jerusalém. É somente uma pessoa que sente alegria em servir ao Deus vivo.
e sentir a necessidade de estar lá na presença de Deus, que supera todos os esforços. Mas o Senhor o ajuda. Porque no vale de Baca, o vale árido, o vale das lágrimas, para você poder atravessar, você tinha que cavar poços e encontrar água. Ou você trazer consigo uma grande reserva de água. Ou contar com algum poço de alguém que já passou por ali e deixou aberto ali. Mas todo o sofrimento do vale de Baca, ele é providencial para que a ansiedade de estar em Jerusalém, ela vá crescendo à medida que vai chegando. Mas o Senhor é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que você tem que cavar poços para sobreviver essa travessia, que não é opção, é determinante você passar por ali, existem o bálsamo, existem os balsameiros, onde o seu perfume, além de dar prazer, ele acalma. É um calmante natural, providencial de Deus para o seu povo que estava distante e queria chegar até ele. Isso nos leva, irmãos, a perceber que o Senhor, Ele é tudo para nós. E por mais que venha a adversidade desta vida, é Ele, e somente Ele, que pode nos acalmar, nos dar refrigério e nos conduzir à vitória, qualquer que seja a dificuldade que nós estejamos passando. E quando nós percebemos que nós não conseguimos algo que nós desejamos tanto, e que nós achamos que teríamos méritos de conseguir, mesmo tendo orado ao Senhor, para que o Senhor nos conduzisse àquele alvo, e se por um instante nós percebemos que nós não conseguimos ainda, a instrução é que nós esperamos nele e lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade e crer que ele tem cuidado de nós e que o melhor vem dele e não do nosso próprio esforço. O melhor para a nossa vida vem dele e não da nossa própria força. Porque quando tentou usar a própria força para ajudar a Deus, ele foi fulminado naquele mesmo instante. Porque Deus ele não precisaria segurar a arca, porque em momento algum a arca sairia de cima daquele carro. Foi a arca que conduziu aquelas vacas. E agora, naquele momento, a arca não cairia de cima daquele carro. Era Deus ali. E ele fala assim: vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. E aqui, irmãos, é maravilhoso esse versículo. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. O que ele está dizendo aqui? Eu prefiro viver um dia só, um dia somente, nos átrios do Senhor, do que viver 1000 fora dele. Eu prefiro viver um dia só na presença do Senhor, do que 1000 longe de ti. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele fala assim, olha, eu posso não adentrar o átrio. Eu posso não ir mais além. Mas já me alegra estar apenas na porta. Porque eu sei que o Senhor está ali. A palavra mostra uma mulher, uma mãe desesperada.
que ela chega para Jesus. E ela clama pela sua filha endemoniada. E ela fala: mestre, tem compaixão de mim. Ela estava sofrendo com a filha. Ela deixa a sua filha amarrada lá em casa. E ela vai até o mestre. Ela não é uma do povo de Israel. E ela clama por misericórdia. Mestre, tem compaixão de mim. A minha filha está em casa, endemoniada. E Jesus olha para ela e fala: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela fala: mestre, eu não quero o pão, apenas a migalha. Porque os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu dono. É só a migalha. É suficiente para mim. Eu não preciso entrar nos átrios do Senhor, mas só estar às portas já me basta. É um peregrino que valoriza a presença de Deus e ele anseia por estar na presença de Deus. Irmãos, não tem preço estar aqui hoje e poder compartilhar da palavra de Deus. Mas que essa palavra compartilhada possa trazer em mim vida do Filho de Deus e que eu possa ser luz na minha vida social lá fora. E que eles possam perceber que eu sou diferente. Que eles possam perceber, irmãos, que cada um dos irmãos é diferente. O Senhor nos chamou para sermos diferentes. Não preciso estar nos atos, somente na porta já é suficiente. Eu não quero todo o pão dos filhos, só a migalha, Senhor. Aquela mulher com o fluxo de sangue, ela sai com um propósito no coração, de encontrar com o Mestre. Mas eu não preciso ver ou abraçar, não. Apenas tocar na orla das suas vestes já vai me trazer vida. Oh, irmãos, essa é uma realidade espiritual que eu só vou entender quando eu entregar totalmente a minha vida a esse Deus maravilhoso e eu perceber que estar aqui como igreja tem um propósito divino de honra e glória a esse Deus maravilhoso. Não é uma barganha, não é porque eu estou com dificuldade que eu estou aqui, não é porque eu quero conquistar algo material, não. Estar aqui tem um propósito divino, espiritual. De adorar a Deus em espírito e em verdade. E essa é a alegria que transbordava desse peregrino, estar na presença de Deus. Poder contemplar a presença de Deus. Oh, irmãos. Mefibosete, ele, no momento em que Davi, por não pelejar contra o seu próprio filho Absalão, Davi foge. Ele deixa o trono. E ele foge. Ele não queria confrontar o seu filho. Que pai, em sua sã consciência, levantaria contra o seu próprio filho? E Davi foge. E Davi esperava que Mefibosete seguisse com ele. E Mefibosete foi enganado pelo seu servo Ziba. E Mefibosete não pôde seguir com Davi. Mas depois de tudo acontecido, Absalão, ele é morto. Davi ainda clama pela vida dele e dá ordens para que não tirasse a vida do seu filho, mas ele foi morto. E Davi volta então para Jerusalém. E Mefibosete então, ele não se banhou, ele não se barbeou, porque o rei estava distante. Ele estava triste. E quando ele recebe a notícia que Davi está de volta, a alegria dele é tanta que ele sai ao encontro de Davi. E ele é cobrado de Davi por não estar. Por que você não foi comigo, Mefibosete?
Ele fala, olha, Ziba me enganou. E naquele momento Davi fala para ele, por que você fala dos seus negócios? Eu decido que você divida tudo com Ziba. Mas Mefibosete está falando da presença do rei ali. Está além de tudo aquilo que ele possuía. E ele fala, Senhor, fique ele com tudo. Porque o meu rei, o meu Senhor, já voltou em paz para casa. Estar sentado à mesa contigo, meu rei, vale muito mais do que tudo que eu possuo. Fique Ziba com tudo. Eu não preciso disso. Eu preciso apenas da presença do rei. Eu preciso apenas de contemplar a face do meu Senhor. Sabe, irmãos, houve um momento na vida de Davi que ele não pesou as suas decisões. E ele, ocioso no momento em que Israel estava em batalha, ele ali, no seu castelo, ele começa a olhar para uma mulher. E ele deixa ser levado pela cobiça e pelo desejo de ter aquela mulher. E ele, como rei, ele a tem. Ele sabe que aquela mulher é de um dos seus soldados que está em batalha. Urias. E quando ele fica sabendo o tamanho do mal que ele havia cometido, ele manda chamar Urias de volta para casa. Isso aqui eu gostaria de ler para os irmãos, que está em 2 Samuel, no capítulo 11, para nós terminarmos, irmãos. Para nós percebermos quão valiosa é a presença de Deus na nossa vida. E quanto nós devemos valorizar a presença de Deus na nossa vida. E valorizar os momentos em que nós estamos reunidos como igreja na presença de Deus. Não é o local. Lá no Antigo Testamento era o local, mas agora não. Aqui o local não é igreja, mas quando nós reunimos, nós somos igreja. Mas nós vemos aqui, em 2 Samuel 11, 6, depois que Davi, ele percebe o mal que ele havia cometido, então ele manda buscar Urias de volta. 2 Samuel 11, 6 fala assim, olha, então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Essa frase aqui, irmãos, desce à tua casa e lava os pés, tem um significado simplesmente de desce à tua casa e deita-te com a tua mulher. Era isso que Davi estava dizendo. Desce à tua casa e deita-te com a tua mulher. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Davi enviou um presente a ele. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. E aí, irmãos, nós aprendemos e vamos aprender muitas coisas se nós observarmos a vida desse servo do Senhor, Urias. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa como o Senhor ordenou ao rei. Ele desobedeceu às suas ordens, não está escrito aqui, mas provavelmente e foi uma desobediência à ordem do rei. Ele não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada, Urias? Você vem de uma jornada difícil, você está cansado. Eu disse para você descer à sua casa e você não foi.
Por que não desceste à tua casa, Urias? Era para você estar lá junto com a sua esposa. Você vem de uma jornada difícil, você estava em batalha. E eu te dou esse privilégio de você descer à sua casa, estar com a sua esposa, e você não foi. Você ficou deitado à porta da casa real. E a resposta desse homem deixa Davi em silêncio. Respondeu Urias a Davi: sabe, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Porque quando nós vemos a colocação e que Urias detalha aqui os motivos, Davi não tem argumento quanto à decisão dele. Cai por terra a sua autoridade real sobre aquele homem a respeito do ir para a sua casa. Porque ele coloca aqui, em primeiro lugar, o motivo dele não descer à sua casa: a arca, a presença de Deus. E ele fala para Davi, a arca. Aí ele fala do povo, Israel. E aí ele cita a tribo de Judá. Ficam em tendas. A arca está em tenda. Israel, o povo de Deus, está em tendas. Judá, a tribo pela qual procedeu e nasceu o Messias, está em tendas. Oh, meus irmãos, Joabe, o meu comandante, o meu senhor, e os servos do meu senhor, os seus servos, Davi, estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. É inegociável isso que você me propõe. É inegociável não estar ou estar na presença de Deus. Isso que o rei me oferece? Não. Porque a arca está lá, Deus está lá, Israel está lá, Judá está lá, Joabe está lá, os teus servos, rei, está lá. O teu lugar é lá. E o Senhor está aqui. De maneira nenhuma. Aí nós vemos, irmãos, a posição do servo de Deus. A verdade é que Urias queria estar lá, embora que em batalha, mais próximo, na presença de Deus. O quanto nós valorizamos, irmãos, o nosso momento com o Senhor aqui. Eu não falo desse momento, eu falo da nossa vida aqui, passageira, que passa tão rápido. Quanto nós valorizamos. Que o Senhor possa ter falado, nem que por um pouquinho, ao nosso coração, mas que esse pouquinho possa me trazer vida e possa transformar a minha vida. Que Deus continue nos abençoando. Graça e paz, irmãos. Irmãos, vamos ficar em pé. E nós devemos estar clamando pelas nossas famílias, irmãos. Há uma necessidade. Não existe nenhuma família aqui que não vai ter suas dificuldades com os seus filhos. Ninguém. Todos nós. Mas uma coisa é certa, irmãos. Deus está conosco. Deus está presente. E nós precisamos ansiar por viver na presença do Senhor. E todas essas outras coisas, irmãos, elas vão entrar em harmonia de acordo com o céu. Então, nós devemos estar clamando ao Senhor pelas nossas vidas, vida das nossas famílias, os nossos filhos. Há uma necessidade, irmãos, porque nós sabemos a época que vivemos, mas também sabemos em quem temos crido, que é poderoso para guardar nosso depósito. Vamos orar em nome de Jesus.
Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor. É maravilhoso, Senhor, estarmos reunidos e sabemos que o Teu Espírito passeia no meio do povo. Te agradecendo, Senhor, porque a Tua palavra fala profundamente em nossos corações. Ó Pai, que a Tua palavra realmente venha produzir em nós frutos, Senhor. Encontre em nossos corações sedentos, ansiosos, que anseio por uma vida na Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos agradecidos, Senhor, por cada irmão que está aqui. Cada irmã. Te oramos e agradecemos, Pai, por cada irmão no mundo todo. A igreja Tua no mundo todo, Senhor. Que Tu estejas fortalecendo a Tua igreja. Restaurando o testemunho de Cristo na Tua igreja. Ó Senhor, e restaurando a nossa visão do Teu Filho, da obra do Teu Filho. E que a Tua presença seja tudo para nossas vidas, Senhor. Que possamos dizer como Moisés, se o Senhor não for conosco, Senhor, nós não iremos. Porque a Tua presença é mais do que tudo que nós precisamos. Nós oramos, Pai, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém. Graça e paz a todos, irmãos. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.